A paz do Senhor, bom dia a todos, Deus abençoe. Minha palavra de gratidão a Deus, de agradecimento ao Senhor, pela oportunidade que Deus nos dá nessa manhã, nesse domingo maravilhoso que Deus nos concede, de estarmos aqui para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos que nos ouvem, especialmente a classe Sara. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Agradeço ao nosso pastor presidente também pela oportunidade, pastor Oséias, nossa superintendência da IBD. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito bem. Hoje a lição de número 4, 26 de abril de 2020, tem por tema Buscando Conhecer os Caminhos do Senhor. É o Salmo de número 25, quem não tem a revista, tá bom? É uma lição muito importante, que tem o texto Buscando Conhecer os Caminhos do Senhor. O texto áureo diz assim: Faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. E a verdade aplicada: para crescer espiritualmente é preciso aprofundar nosso relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos. Glória a Deus. Então, nós estaremos falando hoje sobre o salmista Davi, no Salmo de número 25. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. É uma oração que Davi faz, e uma oração muito interessante que eu vejo aqui, onde nós vemos aqui esse desejo que parte do coração de um homem que tinha uma grande intimidade com Deus, que era Davi. Então, esse desejo deve fazer parte do meu coração, esse desejo deve fazer parte do coração de todos aqueles que recebem Jesus como Salvador da sua vida. Todo aquele que é um cristão, adorador, esse desejo deve ser permanente na nossa vida. Aí você pode se perguntar, mas pastor João, eu nunca orei, não tenho esse desejo. Então eu começo a orar a partir de hoje: Senhor, dá-me esse desejo, o desejo de conhecer os teus caminhos, Senhor. Tá? Porque essa deve fazer parte da oração do verdadeiro adorador, assim como Davi o foi, né? Então vamos lá. Nessa oração, que eu acho muito interessante, né? O salmista, né, por meio desta oração, o salmista ele derrama a sua alma de forma profunda, fazendo a Deus o seguinte pedido, que presta atenção, ele diz assim: ó, não me deixes confundido, ou seja, enganado ou envergonhado. Então, Davi, no seu momento de intimidade com Deus, no seu momento de comunhão e de oração ao Senhor, ele inclui na oração esse pedido: não me deixes confundido. Por que confundido? Porque Davi, ele era um homem guerreiro. Davi foi rei. Davi, ele precisava de saber da estratégia do inimigo, de saber onde o inimigo se posicionava, onde ele iria atacar, como e quando iria atacar. Então ele ora a Deus e pede, nessa oração de adoração, ele fala: não me deixes confundido, ou seja, não me deixes enganado, Senhor. Por quem? Pelo inimigo. E assim espero que seja a nossa oração também, não ser confundido. Mas com o que, pastor João? Olha, eu vejo muitas vezes crentes confundidos, perdidos aí fora, ouve uma coisa, já pensa em acreditar naquilo que ouve, você entendeu? Então aquele que tem Deus como seu Senhor, está nos caminhos do Senhor, o Senhor não deixa-o ficar confundido e nem enganado, né? Porque a palavra de Deus, ela traz clareza ao nosso coração, esclarecimento ao nosso coração, né? Então eu vou citar 7 itens na oração de Davi no Salmo 25, onde ele diz: primeiro, não me deixes confundido. Segundo, faze-me saber os teus caminhos. Isso é muito importante para nós. Faze-me saber os teus caminhos. Por quê? Provérbios capítulo 14, versículo 12, diz lá que há caminho que ao homem parecem direito, mas o seu fim são a morte. Então muitas pessoas hoje têm trilhado os caminhos e até achando que está no caminho certo, no caminho que conduz à salvação, no caminho que conduz a Deus, no caminho que conduz à graça, ao céu, à salvação, e às vezes estão trilhando no caminho errado. Então o salmista ele fala: faze-me saber os teus caminhos, Senhor, porque os caminhos do Senhor são retos.
Os caminhos do Senhor são perfeitos, né? Então nós louvamos a Deus pela vida do salmista, por essa oração interessante que ele faz. Senhor, faze-me saber os teus caminhos. Outra coisa, terceiro item, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. Olha, né, que oração interessante. Lembra-te das tuas misericórdias, Senhor. Por quê? O mesmo Davi, lá em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 13, ele diz assim: e disse Davi a Gade, prefira eu cair nas mãos do Senhor, que são muitíssimas as suas misericórdias, que nas mãos dos homens. Olha que coisa interessante, porque a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. A misericórdia do Senhor, ela se estende de geração a geração. Então, por mais errado que somos, ou fazemos coisas que não venham agradar ao Senhor, uma vez que nós nos humilhamos e oramos e pedimos a misericórdia do Senhor, Ele é misericordioso e compassivo para nos perdoar e nos abençoar. E Davi, pela intimidade que ele tinha com o Senhor, ele foi assim bastante conciso, ele foi direto. E falou, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. Lembra-te, quer dizer, assiste-me com a tua misericórdia. Cuida de mim com a tua misericórdia. Então você vê, em uma oração, vários itens ele coloca aqui. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Graças a Deus. O quarto item dessa oração de Davi, que eu acho interessante pela intimidade e o conhecimento que ele tinha de Deus, lembrando aos irmãos que o conhecimento a Deus nos traz intimidade. Você entendeu? Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais nós passamos a ter intimidade com o Senhor. Uma vez tendo intimidade com o Senhor, as nossas orações elas passam a ser inspiradas pelo Espírito Santo. Você entendeu? Então você vê que em uma oração, Davi ele coloca todos esses itens que são imprescindíveis à vida de um verdadeiro adorador. Então lembra-te das tuas misericórdias. O quarto, ele fala assim, perdoa os meus pecados. Por que Davi disse perdoa os meus pecados? Davi bem sabia que para ter acesso a Deus, Davi sabia que para ser um homem de sucesso, um homem abençoado, ele precisava ter os seus pecados perdoados. Então nenhum homem pode se apresentar diante de Deus com pecado, pensando que Deus não conhece a sua vida, não conhece o seu passado, não conhece a sua existência, não conhece o que você tem feito. Deus sabe todas as coisas, porque tudo está sob o domínio e o controle de Deus. Então, o salmista, sabendo disso, ele fala, perdoa os meus pecados. Por quê? Porque o perdão do Senhor encobre uma multidão de pecados. O perdão do Senhor traz refrigério, o perdão do Senhor traz reconciliação, o perdão do Senhor, ele traz graça na nossa vida. E Davi sabia muito bem disso daí, para que ele enfrentasse o inimigo, para que ele saísse a estratégia das guerras e Deus revelasse a ele as estratégias do inimigo e tivesse uma íntima comunhão com Deus, será necessário primeiro perdoar os teus pecados. Então, para que tenhamos acesso aberto, para que tenhamos o nosso coração aberto a Deus, é necessário que o Senhor venha perdoar os nossos pecados. Para isso, é lógico, temos que confessá-los, temos que entregar nas mãos do Senhor e temos que abandonar o nosso pecado. O quinto item, ele fala assim, olha para a minha aflição. No caso, aflição é sofrimento, perseguição, provas. Então ele fala, olha para a minha aflição. Olha quer dizer, acompanha o meu sofrimento, assiste-me na minha situação, na minha angústia, na minha perseguição, nos meus sofrimentos. Então o sentido de olha para mim quer dizer, Senhor, o Senhor conhece, o Senhor sabe todas as coisas. Então assiste-me, Senhor, nas minhas aflições, no meu sofrimento, nas minhas provas, nas minhas lutas. Então isso daí é importante também. Deus sabe, pastor João. Sim, Deus sabe, mas que Deus quer muitas vezes que nós em nossas orações falamos isso para Ele. Então tem gente que já chega nas aflições, nas lutas, já chega direto a Deus e fala, Deus, pelo amor de Deus, olha para mim, tem misericórdia. Não, somente se fala assim, Senhor, olha, Senhor,
para as minhas aflições. Pronto. Mas por quê? Porque Deus sabe todas as coisas, né? Glória a Deus. Não sei se você está passando por problema, aflição, dificuldade, sofrimento, perseguição nesse momento, né, nessa pandemia, mas saiba de uma coisa: Deus tem olhado para a sua vida, Deus tem olhado para os teus caminhos, amém? Muito bem. No sexto item da oração de Davi, ele fala assim: guarda a minha alma, né? Olha para os meus inimigos, No sexto ele fala assim, olha para os meus inimigos, tá? Por que ele fala olha para os meus inimigos? Ele já não vai direto pedir vingança sobre os seus inimigos. Porque Davi sabia que a vingança pertence a Deus, tá? Então, a maneira pelo qual Deus age na nossa vida com relação aos nossos inimigos, Deus faz com perfeição. Ele vinga os nossos inimigos sem nos prejudicar. E muitas vezes ele vinga o nosso inimigo dando a oportunidade para o mesmo de arrependimento e de voltar-se para Deus também. Você entendeu? Então o salmista ele fala, olha para os meus inimigos. É igual a oração anterior dele. Senhor, olha, assiste os meus inimigos. Olha onde eles me atacam, olha onde eles me veem, olha onde eles me perseguem, olha onde eles têm me tocado, me afligido, né? Então o Senhor, ele sabe todas as coisas. E ele fala, olha para os meus inimigos, né? E o sétimo, guarda a minha alma. Tá? O que é guardar a minha alma? Tem como guardar a alma? Né? A alma é uma coisa abstrata, né? Como que eu posso guardar? Como que Deus vai guardar a minha alma? Interessante. Guardar aqui no sentido esperar e confiar no Senhor. Senhor, guarda a minha alma, que ela esteja guardada em Ti, que ela esteja esperando em Ti, que ela esteja confiando em Ti, Senhor. Né? Então, nessa época, né, de dificuldade que nós passamos, só o Senhor para guardar a nossa alma, só Ele para nos dar graça, só Ele para nos dar esperança e só Ele para nos dar confiança nele mesmo diante das situações em que nós vivemos, em que nós estamos passando, né? Então, desses 7 itens, com tudo isso, o salmista sente-se à vontade de ser guiado pelo Senhor. Ele sente a vontade de entregar de fato o seu caminho ao Senhor. Ele sente a vontade, o desejo ardente de ser guiado pelo Senhor. Daí a expressão, faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Eu listei aqui alguns caminhos, né, que o Senhor ele revela a nós e nós temos que viver por eles, tá? Como eu disse lá atrás, há caminhos que para o homem parecem direito, mas o seu fim são a morte, né? Então nós listamos aqui, conforme o comentarista da revista, ele diz assim, caminho de graça, ou o caminho da graça. Senhor, ensina-me o caminho da graça, tá? Por que o salmista falou isso, o caminho da graça? Por que o caminho da graça? É um ponto para se pensar. Porque ele sabia, né, que ao homem por si próprio é impossível de salvar-se a si mesmo. Né? O homem não tem condições de salvar a si mesmo. Né? Por quê? Porque a própria palavra diz que a nossa justiça para Deus é como o trapo da imundícia. Então nenhum homem é merecedor da salvação do Senhor. E o salmista sabia disso. Né? O salmista sabia que somente a intervenção divina o salvaria da sua vida de pecado, afastado de Deus pelo mesmo. Então o salmista ele sabia disso. Senhor, ensina-me o caminho da graça, ou seja, Senhor, ensina-me a render aos teus pés, a me entregar a ti, Senhor Deus. Graça é um bem merecido, que o Senhor Deus dá a todos nós. Todos temos acesso à graça de Deus, todos temos acesso à salvação do Senhor, que é mediante a graça. Entendeu? Então, nenhum homem era ou é merecedor da salvação do Senhor. Mas aprove a graça do Senhor nos alcançar. Aprove a graça do Senhor. Aleluia. Nos alcançar.
para que viéssemos ter a revelação da salvação de Deus sobre a nossa vida. Então, o salmista, sabendo disso, né, aqui o comentarista ele nos ensina o caminho da graça. Primeiro, salvação. Primeiro, graça. Para ter acesso a Deus, a todas as bênçãos de Deus, é necessário primeiro passar ou caminhar, entrar pelo caminho da graça, que é a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o salmista, na sua época, sabia também que para ele ter vitória, para ele ter uma vida abundante na presença do Senhor, ter vitória sobre os seus inimigos, triunfar, ter um reino próspero, abençoado por Deus, era necessário primeiro a sua salvação, ou seja, a graça de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Então, primeiro, ensina-me o caminho da graça, Senhor. Segundo, o caminho da retidão. O caminho da retidão. A palavra diz assim: guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Ele falando aqui. Então, Deus chamou o povo de Israel para ser um povo escolhido. Um povo que fizesse a diferença no mundo daquela época. Um povo sacerdotal que fizesse a diferença a ponto de chamar a atenção de todo mundo para a salvação em Deus. Tá? Então, o propósito de Deus para com a casa de Israel, para com Israel, era esse daí: fazer deles um povo de sacerdócio. Um povo que adorasse o Senhor, um povo que tivesse retidão, um povo que andasse nos seus caminhos, né? No caminho de Deus, a ponto de chamar a atenção do mundo lá fora, para que todos viessem ao conhecimento da salvação em Deus Jeová, ao Senhor Deus Jeová. Entendeu? Então ele fala: ensina-me o caminho da retidão, guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. E com nós cristãos hoje é a mesma coisa, irmãos. Assim como Deus chamou Israel para ser um povo eleito, um povo escolhido, um povo que fosse exemplo na terra de amor, de justiça, de bondade, de misericórdia, assim ele tem chamado a igreja também através de Jesus Cristo, seu Filho amado. Entendeu? Então nós, como cristãos, a nossa oração deve conter isso daqui, o caminho da retidão também. Senhor, ensina-me e ajuda-me, me dê graça para que eu viva no caminho da retidão. O que é retidão? É ser reto diante de Deus, ser reto diante dos homens, ser reto diante da sociedade, na família em que vivemos, no trabalho, na faculdade, na escola, na sua vida conjugal, em todas as áreas da nossa vida. Nós devemos pedir ao Senhor a graça para vivermos no caminho da retidão. E o salmista, ele sabia que se ele pedisse isso ao Senhor, o Senhor concederia isso a ele. E conosco também não é diferente. Amém? Então, Deus nos chamou para se revelar ao mundo através de nós. Por isso, temos que andar em caminhos retos que só o Senhor nos proporciona. Amém? Então, você tem que ser exemplo aonde você for. Você tem que ter uma vida de retidão, aonde pisar a planta do seu pé, aonde você passar. Nós, eu, você, todos nós, temos que ter uma vida de retidão, a ponto de chamar a atenção do mundo lá fora e que eles venham olhar para nós e buscar em nós a razão da nossa esperança. Amém? Então, primeiro, o caminho da graça, o caminho da retidão e depois o caminho da obediência, tá? Obediência. Então, há alguém que diz assim: não é fácil ser cristão, não é fácil ser crente no mundo que nós vivemos, na época em que nós vivemos e tal, né? Irmãos, Deus, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, Ele nunca exigiu sacrifício nenhum de nós. Nunca, sacrifício nenhum. Mesmo porque o sacrifício perfeito foi feito por Cristo lá na cruz do Calvário. E o autor da Epístola aos Hebreus, ele fala que com uma só oblação aperfeiçoou todos. Então, ele nunca exigiu de nós, de forma nenhuma, algum tipo de sacrifício.
De forma nenhuma. Mas uma coisa o Senhor observa. Mas uma coisa, o Senhor Deus, Ele zela por isso. E é através disso daí, através desse caminho, que nós somos abençoados. É uma palavra que se chama obediência. E o salmista ele fala, guia-me pelo caminho da obediência. Tá? Lá em Salmos 51, 16 e 17, o salmista ele fala, pois não deseja sacrifício, senão eu os daria. Por quê? Porque o sacrifício é fácil. Ele ia lá, pegava o animal, imolava um animal, derramava o seu sangue, oferecia ali ao sacerdote, que fazia o serviço conforme a lei, e acabou. Você entendeu? Então, ele diz, não, pois não deseja sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Olha só, tu não te deleitas, ou seja, o Senhor não tem prazer nos holocaustos. Mas na época era necessário o holocausto porque tipificaria o Cristo sacrifício perfeito que viria através da nova aliança, que Paulo diz na plenitude do tempo. Né? Então, pois não deseja sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O que ele quer dizer com isso daí? Ele não deleitas em holocaustos, sacrifícios também não, né? Mas o sacrifício perfeito para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado. O que é isso? Um coração obediente. Um coração que obedece ao Senhor, uma alma que obedece à lei do Senhor, à palavra do Senhor. Você entendeu? Então, a obediência, ela é importantíssima na vida do cristão. Entendeu? O caminho, aquele que trilha o caminho da obediência, ele trilha o caminho da vitória. Ele trilha o caminho da bênção de Deus sobre a sua vida, porque o Senhor Deus, ele trabalha em cima da obediência que somos para com Ele e a sua palavra. Você entendeu? Então, uma vez que nós conhecemos ao Senhor, nós devemos obedecer a sua palavra, obedecer a sua lei, obedecer os seus mandamentos, obedecer a voz do Espírito Santo. Você entendeu? Então, uma coisa que Deus tem prazer é no crente que obedece ao Senhor Deus, é no crente que é obediente. Você entendeu? Então a obediência ela é tão abrangente, ela é tão grande, que aqui na revista ele comenta assim, ó, a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que conheciam o caminho a seguir, mas eram desobedientes. O povo de Israel sofreu duras consequências em decorrência da desobediência. Foram levados cativos, perderam o lugar da adoração, tiveram o templo destruído, sacrificaram animais, mas o coração não estava convertido. Andavam conforme os seus preceitos. Nos tempos atuais também não é diferente. Há muitos simpatizantes do Evangelho, frequentadores de culto, mas o coração não é convertido. Por quê, pastor João? O comentarista ele fala assim, ó, porque eles seguem as suas próprias regras. Porém, Paulo nos ensina que não devemos nos conformar com este mundo, mas sermos transformados, renovados. Aleluia! Ele fala, pela renovação da nossa mente. Então devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então esse sim, é o caminho da obediência pelo qual nós temos que andar. Irmãos, então não adianta eu ir na igreja, não adianta eu erguer os meus braços, cantar, dançar, fazer de tudo. Não, mas eu participo de um grupo da igreja, eu faço parte do ministério da igreja, eu faço parte disso, daquilo na igreja e tudo mais. Mas não é uma pessoa obediente ao pastor, não é uma pessoa obediente à doutrina da igreja, à doutrina da palavra de Deus. Você entendeu? Então tudo é em vão. Você vê que tudo faz parte da obediência, né? Ele fala que o sacrifício não quiseste, senão eu o daria. É fácil, como já disse, né? Mas o Senhor quer de nós obediência. É a única coisa que Ele quer de nós.
obediência, para que Ele possa operar em nossa vida. Entendeu? Então aqui o comentarista ele fala que tem muitos hoje simpatizantes pelo Evangelho. O que é simpatizante? Acha bonito, gosta, até vai lá na igreja, não perde culto, participa de tudo. Ele se simpatiza por aquilo ali, mas não tem uma profundidade espiritual. Por quê? Porque não quer entrar pelo caminho da obediência. Entendeu? Então, pastor João, então é difícil ser um cristão, está difícil para mim. Não, não é. Passa a orar a partir de hoje. Começa a orar. Senhor, ensina-me o caminho da graça, ensina-me o caminho da retidão, ensina-me o caminho da obediência, Senhor. Você entendeu? E aí depois você me fala o que aconteceu na sua vida. Amém? Então, a obediência é de extrema importância na nossa vida. Tá? Então não adianta eu fazer de tudo para o Senhor, dar meus bens, sacrificar minhas coisas, tudo mais, e eu não for uma pessoa obediente. Você entendeu? A obediência, primeiro, começa com o seu pastor. Obedeça ao seu pastor, obedeça a palavra de Deus. Se é jovem, obedeça a seus pais, obedeça aos pais, aqueles que estão sob a sua liderança. Começa daí, porque não adianta eu falar que eu quero obedecer a Deus se eu não obedeço a pessoa que está junto comigo. Entendeu? Lógico, nas coisas certas. Então, a obediência ela é imprescindível na vida do cristão. Hoje pode-se dizer que quase que é uma das qualidades, da vida do cristão, mas não é. Ela deve fazer parte da vida do adorador, do crente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A obediência. Então grava isso no seu coração. Senhor, ensina-me a trilhar o caminho da obediência. Tá? Então obediência é fazer a vontade de Deus. É mais do que conhecer, dizer, se aproximar, ouvir, gostar ou concordar. O discípulo de Cristo deve buscar conhecer para poder fazer. Então, isso daí fala com relação à obediência ao nosso Senhor. Amém? E depois o quarto caminho que ele comenta aqui na revista é o caminho da perfeição. É o caminho da perfeição. Nós somos perfeitos, irmão João? Tem alguém perfeito? Não. Nós somos passivos de errar, passivos de pecar, passivos de fazer coisas erradas, estamos passivos a tudo isso, estamos sujeitos a tudo isso. Porque enquanto estivermos nesse corpo terrestre, como diz Paulo, nesse tabernáculo terrestre, estamos sujeitos a erros, estamos sujeitos a tantas coisas erradas que fogem até ao nosso conhecimento, e às vezes erramos, pecamos contra o Senhor e contra nós mesmos, mas nós devemos buscar a perfeição em Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque só Ele é perfeito, só Ele é perfeito. E Mateus capítulo 5, 48, ele diz assim, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Vou explicar para você. Aqui ele pede para nós sermos perfeitos. Perfeitos em quê? Somos perfeitos quando buscamos o conhecimento de Deus. Somos perfeitos quando procuramos fazer a vontade de Deus. Somos perfeitos quando lemos a palavra de Deus, quando meditamos na palavra de Deus, quando cultuamos ao Senhor, quando dobramos o nosso joelho no chão. Aí nós procuramos a ser perfeitos para com Deus. Por isso que Jesus fala aqui, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Essa perfeição inclui, em primeiro lugar, o amor. Deus é amor. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo, sem exceção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho ingênuo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. O que levou Cristo a morrer por nós na cruz do Calvário foi o seu grande amor para conosco. Então, quando nós amamos, nós estamos praticando a perfeição de Deus na nossa vida.
Tá? Então, quando ele fala aqui, ó, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu, é quando procuramos fazer a vontade de Deus. Por quê, irmão João? Porque a vontade de Deus é perfeita. Olha que coisa interessante. A vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa, perfeita e agradável. Você entendeu? Então, quando procuramos amar, quando procuramos transmitir amor, quando praticamos a misericórdia, quando praticamos a graça de Deus para com a vida do nosso próximo, nós estaremos procurando ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. Então é nesse sentido que a palavra diz. Você entendeu? Quem é perfeito? Deus. E nós, como servos, né, devemos nós somos a imagem e a semelhança do Senhor, então devemos procurar a perfeição em nosso Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Paulo diz, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Né? Então Paulo imitava Cristo. Você não vê Paulo falando que, olha, eu sou perfeito, né? Porque sou da tribo de Benjamim, olha, sou judeu, sou romano, tenho os títulos de cidadão romano, né? Você jamais vê Paulo falando esse tipo de coisa, jamais. Pelo contrário, ele diz assim, sou como a escória desse mundo. Olha, né? E tudo que tinha de conhecimento, de sabedoria, o reputei como nada para ganhar a Cristo. E depois mais à frente ele fala assim, ó, sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. O que Paulo quer dizer? Se você me imitar, você pode errar. Se você me imitar, você pode falhar. Se você me imitar, você pode pecar. Mas ele fala assim, ó, sede meus imitadores, vírgula, como eu também sou de Cristo. Você entendeu? Então, ao imitar o nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos procurando buscar a perfeição em Deus, a perfeição em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mesmo porque João, numa de suas epístolas, ele fala que todos pecam. Aquele que diz não tem pecado já pecou. Entendeu? Então a imperfeição faz parte da nossa natureza pecaminosa. Né? Se você voltar lá em Gênesis, a Bíblia diz que Deus, aliás, Provérbios fala assim, Deus fez o homem reto. Tá? Fez reto? Fez. Só que o homem, ele desviou-se dessa retidão. Desviou-se dessa perfeição. Entendeu? Aonde se deu isso? No pecado da desobediência lá no Jardim do Éden. Entendeu? Então quando ele desobedeceu lá, o item aqui, o terceiro item da oração que nós estamos falando aqui, o caminho da obediência, né? Então, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus lá no Jardim do Éden, passou a entrar a imperfeição na nossa vida. Daí o porquê Jesus Cristo diz, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Porque Deus nos fez perfeitos. Tá? A imperfeição, ela veio em nossa vida, foi através do pecado. Com a entrada do pecado no mundo. E a Bíblia fala que por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Entendeu? Então Jesus ele é enfático quando ele fala, sede vós perfeitos. Vou repetir, essa perfeição é quando nós praticamos o amor de Deus, é quando nós praticamos a palavra de Deus, é quando nós praticamos a misericórdia de Deus, a graça de Deus sobre a nossa vida, e é quando nós procuramos ter uma vida de maneira que venha agradar ao Senhor. É quando o homem, o mundo lá fora, vê em nós Cristo em nossa vida, vê Deus em nossa vida, vê o amor de Deus em nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então, o primeiro tópico que o comentarista ele fala aqui, ó, o caminho da graça, caminho da retidão, caminho da obediência e o caminho da perfeição. Deu para entender então, né? Quando Jesus falou, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Né? Então, não existe ninguém perfeito. Mas Jesus fala, sede, pois, perfeitos. É nesse quesito, é nesse sentido que eu acabei de vos falar. Amém? Glória a Deus. Então, o quinto caminho é o caminho da renovação da mente.
Romanos capítulo 12, verso 12, ele diz: e não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação da mente. O que é isso, renovação da mente? Irmãos, o Senhor não nos chamou para sermos apenas aquele crente, vamos usar um termo aqui, aquele crente bem raquítico, tá? Que ele aceita Jesus e fica só ali, glória a Deus, graças a Deus e tal, vai na igreja, ouve a palavra. Não, Deus nos chamou para que sejamos renovados a cada dia, a cada momento da nossa vida. E Paulo, ele fala assim, e não vos conformeis com este mundo, tá? Ou seja, nós fomos chamados não apenas para sermos salvos, mas para pregar contra o pecado, para termos uma mente renovada, para termos a mente de Cristo, para ter o Espírito de Cristo em nossa vida. Foi para isso que nós somos chamados. Tá? Então, a renovação aqui, que ele fala do entendimento, é buscar mais ao Senhor, é buscar os dons espirituais, buscar a clareza da nível à luz, que é a palavra de Deus na nossa vida, é procurar crescermos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não viver pela fé dos outros, mas viver pela sua própria fé, é passar você a ter a sua própria experiência com Deus. Porque quem vai te levar para o céu é a sua fé em Cristo Jesus. Não é a fé do pastor, não é a fé da pastora, não é a minha fé do professor, não é a fé do vizinho, do pai, da mãe. O que vai te levar para o céu é a fé que você tem em Cristo Jesus, o teu Salvador. Então você precisa começar a ter experiências pessoais com Deus, buscar mais o Senhor, pedir a renovação, não se conformar com o pecado, não se conformar com as coisas desse mundo, mas procurar ter uma vida de renovação da mente, sempre buscar no Senhor, aleluia, os dons espirituais, a capacitação do ministério, procurar saber em Cristo e a sua palavra qual é o dom que Deus te deu, a vocação pela qual Deus te chamou, entendeu? Isto é renovar a mente, tá? Buscar em Deus o poder do Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, você entendeu? Isso daí é renovar a nossa mente, é não se conformar com esse mundo lá fora, mas sempre buscar e orar da seguinte forma: Senhor, dá-me mais e mais de Ti, Senhor, dá-me mais do Teu poder, mais do Teu amor, mais da Tua graça, mais do Teu conhecimento, entendeu? Leia a palavra, leia a Bíblia, leia livros evangélicos, livros bons que te dão um leve espiritual muito bom, né? Procura ouvir a palavra, cultuar o Senhor, louvar o Senhor, fazer parte de um grupo na igreja, né? Um departamento da igreja. Nisso você estará renovando a sua mente, renovando o seu coração, aleluia, e não, jamais conformar com este mundo lá fora, amém? Glória a Deus. E o sexto, ensina-me o caminho do crescimento, né? O crescimento também faz parte, é lógico, do que eu acabei de falar aí, da renovação. Uma vez que nós renovamos a nossa mente, nós passamos o quê? A crescer na fé e a crescer na graça e no conhecimento de Deus, tá? Olha que coisa interessante. Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 2, ele diz assim, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascido, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Olha que coisa interessante. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional. Olha só, o leite racional, não falsificado. Aí eu pergunto para você, mas existe leite falsificado? Existe. Houve uma época que eu vi uma reportagem, uma vez, que pegaram um caminhão, né, com não sei quantos 1000 litros, né, de leite que estava tudo falsificado.
ele foi passar ali pelo Ministério da Agricultura ali, e foi ver que não estava dentro, o CIF, né, o selo de inspeção, não estava condizendo com as normas federais, né? Ele tinha uma enorme quantidade de água e um pó também que tinha lá no meio para dar uma consistência no leite. Então era um leite falsificado. Entendeu? E quem bebe leite falsificado está sendo enganado. Está sendo enganado. E nós ouvimos aqui atrás já, né, que o salmista ele orou: Senhor, não me deixes enganado, não me deixes confundido. Então aqui a gente volta a falar novamente sobre o caminho do crescimento. Pedro fala, né, para nós desejar afetuosamente esse leite racional não falsificado. Tá? Porque o leite racional, que ele fala aqui, ó, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascido, o leite racional não falsificado. Tá? Eu dei o exemplo do leite material aqui, né? E o espiritual tem uma relação muito grande. Né? Assim como o leite físico, material, da vaca, vamos assim dizer, né? Ou outra procedência, ele tem que ser um leite puro, um leite bom, para dar consistência ao corpo, cheio de nutrientes, cheio de coisas boas, né, para o nosso corpo, para a nossa vida. E assim também, né, o leite racional, que é o raciocínio que é na nossa mente, o nosso coração. Aqui ele já fala da palavra de Deus. Esse leite é comparado à palavra de Deus, a uma palavra não falsificada, né? Mas a verdadeira palavra, a palavra genuína, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Tá? Então o que dá crescimento ao crente é a palavra de Deus. O que alimenta a alma do homem é a palavra de Deus. É a palavra genuína, a palavra verdadeira, não a palavra falsificada. Eu lembro que eu falei do leite aqui, que encontraram leite falsificado. Se tomar aquele leite, você vai ficar uma pessoa raquítica, sempre tomando aquele leite falsificado, que parece, mas não é. Você toma como se fosse um leite, mas a consistência, né, os produtos nutricionais dele não tem. Então não vai fazer efeito nenhum no seu corpo. Tá? Então, ao contrário do leite inspecionado, né, pela agricultura federal. Então esse leite é o leite verdadeiro. Esse ele vem contido das substâncias, tudo aquilo que é bom para o corpo, para o seu metabolismo. Então, o que vai acontecer? Você vai crescer, vai desenvolver, vai fortalecer. Então, você terá aí uma saúde boa através desse leite. A palavra de Deus é a mesma coisa. Entendeu? A Bíblia, a palavra de Deus genuína é a mesma coisa. Né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Tá? Palavra de Deus, que é a Bíblia. Você entendeu? Então existe hoje muitos lugares aí fora que ensina um leite falsificado, ou seja, uma palavra falsificada. Né? Vem para cá que aqui pode, aqui é assim, aqui é o colar e tudo mais. Não precisa de santidade, não precisa disso e daquilo, porque isso é coisa do passado. Isso é coisa antiquada. Você entendeu? Então nós temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Isso daí é o leite falsificado. Isso aí é a palavra falsificada. Né? Agora, a genuína palavra de Deus, você vai encontrar a palavra santificação, adoração, renúncia, céu, vida eterna, e vai encontrar também pecado, inferno. Você entendeu? Então a palavra genuína, quando nós ouvimos, ela produz em nós, primeiro, salvação, segundo, arrependimento, terceiro, abandono pelo pecado, quarto, confissão do mesmo, e outro, santificação para a nossa vida. Então isso é o que a verdadeira palavra genuína produz em nossa vida, em nosso coração. Tá? Primeiro, salvação, mudança de vida, transformação de vida, transformação de caráter. Amém? Então Pedro ele fala aqui, ó, sobre o caminho do crescimento, ainda falando no Salmo 25,
Eu peguei aqui como referência 1 Pedro capítulo 2, verso 2, onde ele fala: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Olha que coisa bonita. Então, o leite racional, não falsificado, é isso daqui, ó, espiritualmente falando, a palavra de Deus, como ela é pregada pelo nosso pastor, pregada pelos nossos pastores, pela nossa liderança e ensinada pelos nossos pastores. Ela vai produzir vida e vida com abundância. Então, Senhor, ensina-me o caminho do crescimento. O caminho do crescimento está aqui, ó, a palavra de Deus. Esse é o caminho do crescimento. Entendeu? Então, ela nos faz crescer espiritualmente. Ela nos faz crescer como cristãos, como adoradores, como salvos. Ela produz em nós crescimento, saúde espiritual, vida com abundância. Amém? Então, no último tópico aqui que nós colocamos, a respeito dos caminhos que o salmista ele fala, né? Faze-me saber os teus caminhos. Nós pontuamos aqui o que está na revista do comentarista, que ele fala o caminho da graça, já falamos, o caminho da retidão, o caminho da obediência, o caminho da perfeição, o caminho da renovação da nossa mente e o caminho do crescimento. O desejo do meu coração é que você trilha por esses caminhos. Como fazer? Joelho no chão, buscar a presença do Senhor, buscar a misericórdia de Deus, buscar a graça de Deus e pedir: Senhor, ajuda-me a trilhar esses caminhos. É a mesma coisa o amor. Irmão, eu não sei amar, eu não tenho amor. Peça ao Senhor. Como eu amo a Deus? Peça a Ele que Ele te ensina. Olha só, Senhor, ensina-me a amar. Senhor, ensina-me a transmitir amor. Ensina-me a trilhar o caminho da graça, o caminho da retidão, o caminho da obediência, o caminho da perfeição, o caminho da renovação da nossa mente, tá? E o caminho do crescimento espiritual da minha vida, da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Para tudo isso daqui, irmãos, que nós acabamos de falar, existe uma receita importantíssima e imprescindível em nossa vida, na vida do cristão, na vida do adorador, do pastor, da liderança e dos pastores, né? Que eu quero pontuar aqui, que é o que o salmista, lembra lá no início que eu falei, que a oração do salmista, quando ele fala assim, ó, faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Olha só, faze-me saber os teus caminhos. Esse desejo, essa oração, né, ela brotou de um coração, de um homem que tinha uma tremenda intimidade com Deus. Tá? Então as orações inspiradas por Deus, ela se dá no coração daquele que tem intimidade com Deus. Né? Quando eu estudava a ETAD do ano de 1984, 85 até 87, o professor que dava aula para mim era o professor, não me lembro agora o nome dele, mas ele era professor no ensino secular também. Sebastião Ferri, o nome dele. Ele era maestro de banda e ele era professor no ensino secular também. E o Sebastião Ferri, uma vez ele disse para nós assim que ele estava assustado com a igreja, né, a respeito da matéria que nós estávamos estudando, fez jus a isso, ao assunto. E ele falou assim: eu estou assustado, irmãos, porque na nossa igreja termina o culto, o povo vai embora. Você não vê, na época, né? Raramente uma pessoa abraçar a outra, beijar, cumprimentar e dizer palavras de afeto, né? Então ele falava assim que lá na escola que ele dava aula, no ensino secular, na hora do recreio, ele, antes de ir para a sala dos professores, né? Ele dava uma passada pelo pátio. E ele via ali muitas irmãs e irmãos da igreja dele, as irmãzinhas, as mocinhas da igreja dele, tinha tanta comunhão e afinidade com as meninas do mundo lá fora, que às vezes ele passava perto, assim, ele até ouvia certas conversas, certas afinidades que uma tinha com a outra, de passar uma para outra o seu sentimento,
as suas confissões, as suas coisas peculiares e particulares, né? E ele ficou assustado, ele falou assim, irmãos, eu nunca vi, parece que o crente tem mais comunhão com o mundo, intimidade com o mundo, do que com os de dentro da casa. Então, ele falou isso daí, ficou gravado na minha mente. E aí, falando hoje sobre a oração de Davi, de um homem que tinha uma intimidade muito grande com Deus, eu até, para pontuar e já finalizar o estudo aqui, eu queria pontuar algumas coisas aqui com vocês que são muito importantes para nós também. Presta atenção, ele fala assim, a intimidade, ela é conquistada. A intimidade é uma busca profunda, né? E não é difícil, não tem segredo para isso, basta você querer, tá? Então, oração, como que eu busco intimidade com Deus? Primeiro, oração. Não só a oração na igreja, no meio da multidão, mas uma oração que você possa fazer particularmente. Essa eu creio que é a mais íntima que você possa ter. É quando você entra na sua casa, no seu quarto, no seu aposento, dobra o joelho e ali você busca o Senhor. Tá? Então a intimidade ela se conquista através da oração. Leitura da palavra de Deus, tem um momento de leitura, de intimidade com a Bíblia, com a palavra de Deus. Meditação da mesma, você leu, fechou, fiz a minha obrigação de ler, não, leia e medite. O que é meditar? É ficar repassando aquilo que você leu, é ficar pensando sobre aquele assunto e se você aplicaria na sua vida, como que você faria. Isso é meditar na palavra de Deus, é quando você lê e vê se você está enquadrado nela, você faz uma análise daquilo que você leu, tá? Uma introspectiva daquilo que você leu. Isso é meditação, já faz parte da intimidade. Devocional, cante, ou louve, né? E etc. Na igreja é a mesma coisa, intimidade, você pode buscar intimidade com Deus na igreja também. Não deixe de participar do culto, não deixe de cultuar o Senhor, não deixe de participar da oração, se você puder, do louvor e tudo mais. Tá? A ausência de uma vida de oração é a ausência de intimidade. Vou repetir, a ausência de uma vida de oração é a ausência de intimidade com Deus. Entendeu? Como falamos com Deus? Através da oração. Como que Deus fala conosco? Também através da oração. Entendeu? Então, o maior canal que nos leva à intimidade com Deus é a oração. E de preferência, a oração particular, aquela que você faz na sua casa, no seu aposento, ou até em outro lugar, mas que seja você e Deus. Isso é muito importante, tá? Então, o segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Veja bem, o segredo do Senhor é para com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Salmo 25, 14. Tá vendo? Então, os mistérios do Senhor, os segredos do Senhor são revelados para aqueles que o temem. Olha só. E lhes mostrará a sua aliança, ou seja, ele lhes mostrará a tua salvação, ou revelará a ele os teus intentos, os teus desejos e os teus planos para a nossa vida, para a vida de cada um. Amém? Então, a intimidade se conquista através disso daí, repetindo, leitura da palavra, oração, meditação, devocional com o Senhor. Tá? Eu peguei aqui um exemplo de um homem que tinha intimidade com Deus, Enoque. Como eu gosto de falar sobre Enoque. A Bíblia diz assim, lá em Gênesis capítulo 5, versículo 24, ela fala assim, ó, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Olha que coisa linda. Enoque foi trasladado por Deus. Enoque não passou pela corrupção do corpo aqui. Enoque não passou pela morte física. Deus o trasladou. Deus o levou para si. Olha, imagina a comunhão que Enoque tinha com Deus, irmãos. Imagina que comunhão que Enoque tinha com Deus. Ele fala, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Isso é comunhão, irmãos. Andar com Deus. Aí alguém deve perguntar ou deve estar pensando, Pastor João, como que eu faço isso?
Há possibilidade de nós vivermos assim também? Há possibilidade, a graça do Senhor, né? Ela nos proporciona andar com Deus. Nós precisamos andar com Deus. Nós precisamos ter uma vida com Deus. Nós precisamos levar Jesus em nossa vida, em nosso coração, para o nosso trabalho, para a nossa igreja, para a nossa casa, para a nossa faculdade, para a nossa escola, por onde nós formos. Nós temos que andar com Deus, nós temos que Cristo estar conosco, estar ao nosso lado. Né? Eu acho lindo isso daqui. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais. Ou seja, nunca mais foi visto, porque Deus para si o tomou. Que possamos seguir o exemplo de Enoque, né, irmãos? Outro exemplo que eu peguei foi de Moisés. Né? Números capítulo 12, verso 8, diz assim, ó, boca a boca falo com ele. Quem dizendo isso daqui? Deus falando. Boca a boca falo eu com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Então ele fala aqui, ó, falo eu boca a boca com o meu servo Moisés. Por quê? Pois ele vê a semelhança do Senhor, ou seja, ele vê como o Senhor vê, ele anda como o Senhor anda, ele pensa, ele tem os pensamentos de Deus na sua vida, você entendeu? Então Moisés, ele vivia essa vida perante o Senhor, na presença de Deus, e a ponto do Senhor falar, falo eu, boca a boca. Tem uma versão que fala assim, ó, falo eu cara a cara com ele, e ainda vocês vêm questionar-me a respeito de Moisés, e ainda vocês vêm sem temor, né, falar contra o meu servo Moisés a mim? De jeito nenhum. Eu falo com ele cara a cara. Amém? E para finalizar, eu pego aqui o exemplo de Jesus. Tá? O exemplo de Jesus. O desejo do Senhor Jesus para nós, João capítulo 17, verso 21, ele fala assim, ó, para que todos, aí é a classe Sara, são vocês, a igreja, todos nós. Jesus fala assim, ó, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Isso é intimidade, isso é comunhão, isso é a oração que estava, o desejo que estava incluído, tá? Que estava inerente, intrínseca na oração do salmista quando ele escreveu esse salmo. Faze-me saber os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Então, através dessa oração, de conhecer os caminhos do Senhor, o salmista, ele conheceu a intimidade com Deus, o andar com Deus, o caminhar com Deus. E no resumo aqui, né, que nós tivemos a lição de hoje para encerrar, aqui nós aprendemos que nós temos que trilhar o caminho da graça, o caminho da retidão, o caminho da obediência, da perfeição, da renovação da mente e o caminho do crescimento. E tudo isso se dá através de uma vida com intimidade com Deus. Tá? Que eu acabei de ensinar aqui, que a intimidade se conquista, se adquire através da oração, leitura da palavra, meditação da mesma, cultuando, louvando ao Senhor, tendo uma vida devocional ao Senhor Deus, uma vida de abdicação das coisas desse mundo, dessa vida, e uma vida entrega totalmente ao Senhor. Tá? Por quê? Porque o segredo do Senhor, os mistérios do Senhor, são para aqueles que o temem, e Ele lhe mostrará a sua aliança, a sua salvação, a sua graça e os teus mistérios. Amém? Demos aí o exemplo de Enoque, o exemplo de Moisés e o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, encerrando, fica com você essa palavra, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu
me enviaste. Amém? Então espero que essa lição tenha mudado a sua perspectiva de vida cristã, de vida de crente, né? E passamos a orar, a seguir o exemplo do salmista, quando ele fala: faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Amém? O desejo do meu coração, o desejo grandemente do meu coração é que você tenha uma vida de busca pelo conhecimento, pelo caminho do Senhor, e que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Um ótimo domingo a você, um ótimo almoço a você, que Deus abençoe grandemente e abundantemente a sua vida. Muito obrigado, Deus abençoe.